os representantes, interesses e propostas. São 9 postulantes, escolhemos 7 como FEPAL. Para nós é importante contribuir com essa votação informada também, para que possam participar. E a diretoria aqui discute temas muito, muito importantes para todos nós. São 7 representantes por região, na América Latina, Europa e América do Norte. São realizadas de 3 a 4 reuniões presenciais, claro, dependendo de se há congresso naquele ano ou não, e outras 6 via Zoom. É muito ativo. O webinar terá o seguinte formato: cada candidato terá 3 minutos para se apresentar, ou para apresentar a sua proposta. Vamos deixar essa parte um pouco livre. Não vou explicar a biografia deles, nós a reunimos num e-mail, vamos enviar novamente. Posteriormente, faremos perguntas dirigidas a cada um deles, que será por 6 minutos aproximadamente. Entre essas perguntas, temos perguntas que vêm dos candidatos. É possível fazer perguntas através do chat, não intervenções diretas. O webinário finalizará à 13h, às 13 horas. Então, tentaremos, de alguma forma, ou tentamos definir um cronograma que facilitasse a participação dos membros de diferentes países, porque também temos a questão da diferença do fuso horário, 3 horas com o México, por exemplo. Então, bom dia para todos, bom evento. Passo a palavra para Maria Pia Costa, para que se apresente, da Sociedade Peruana de Psicanálise. Maria Pia, por favor. Oi, bom dia, é um prazer estar hoje aqui. Agradeço a FEPAL pela iniciativa para reunirmos aqui e para trazer as nossas propostas e garantir um voto consciente e informado. Para mim é um privilégio me apresentar como representante perante vocês para o board da AP. Ser a porta-voz traz uma grande responsabilidade para sintetizar as nossas ideias, aspirações, inquietações e necessidades. Sabemos que vivemos tempos de mudanças globais, tecnológicos, científicos, mas também ameaças para sustentar o nosso planeta, das organizações sociais e políticas, numa ordem que parece estar em xeque. Estamos, talvez, perante mudanças muito importantes para que temos que estar preparados e atentos para desenvolver recursos e iniciativas para diferentes ações. São mudanças vertiginosas que têm o desafio de sustentar a tensão entre a tradição e a renovação. São forças que sabemos que estão em conflito. Hoje, mais do que nunca, temos de trabalhar pela abertura, pela evolução, pelo dinamismo, pela permanente criação de conteúdos, e tudo isso preservando o fundamental. Temos muito a contribuir se fizermos a partir da perspectiva de uma visão latino-americana que represente a criatividade da nossa região e a juventude também da nossa região e da nossa psicanálise rica em propostas teóricas e clínicas. Para falar de uma psicanálise latino-americana, acredito que temos de pensar na hibridação e equidade de 2 grandes culturas, a hispano-falante ou parlante e a brasileira. Nesse sentido, o voto em favor de incorporar o português como idioma oficial da API é justo e necessário. Justo porque isso leva a reconhecer as contribuições do Brasil, o volume que representa enorme, 30 segundos, Maria Pia, das muitas sociedades que a conformam, que a constituem. Me interessa também enfatizar a importância do trabalho com a comunidade promovido e apoiado pelas instituições psicanalíticas. Agitação social, a pobreza
estrutural e as deficiências dos estados em lidar com a saúde mental, reafirma a minha convicção de que as intervenções psicanalíticas devem ser incentivadas em nossos ambientes, tanto no campo como nas universidades, nos hospitais, na cultura. Muito obrigada, Maria Pia. Obrigada. Bem, agora vamos escutar Daniel De Luia, da Sociedade Brasileira de Psicanálise e de São Paulo. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer também a montagem desse evento, né? Eu gostaria de chamar a atenção para, além da escolha dos membros do board, né, há duas emendas de grande importância para a América Latina, né? A primeira trata da votação para o reconhecimento do português como a quinta língua oficial da IPA, né? A segunda se refere à revogação da autonomia regional da Associação Americana de Psicanálise para que volte a ser uma sociedade componente da IPA, se submetendo, assim como todas as demais, ao Código de Formação dos Institutos da IPA. Ambas as emendas necessitam de 2/3 dos votos para serem aprovadas, o que exige uma ampla conscientização e mobilização para garantir a participação nessas eleições. Isso é fundamental tanto para fazer jus, como diz a Maria Pia, a crescente relevância da língua portuguesa na comunidade psicanalítica mundial, quanto para fortalecer a estrutura democrática da IPA. A minha trajetória na psicanálise é longa, extensa. Sou analista há mais de 35 anos, além de autor, editor e formador há mais de 25 anos. No âmbito institucional, participei ativamente da minha sociedade, da FEPAL e da IPA, integrando comissões de formação, cultura e história. Também dirigi um centro clínico de pesquisa em psicanálise e atuei como secretário científico, diretor científico e presidente da Federação Brasileira de Psicanálise. Essa trajetória me credencia a seguir representando vocês por mais uma gestão no board da IPA. Como você sabe, a IPA é complexa, 2 anos é muito pouco. É duvidoso se 4 é suficiente. Minha candidatura se baseia em 5 eixos principais. A primeira é prosseguir com a pesquisa e a discussão clínica sobre a recente implantação do novo Código de Formação da IPA. 2. Dois, é lutar para a América Latina continuar tendo, em função da sua história, uma representação equitativa à da Europa e da América do Norte no board da IPA. A questão monetária de nossos membros deve ser encarada, embora a gente contribui pouco. 3, exigir transparência dos investimentos da IPA, tanto em seus projetos científicos como quanto nos seus gastos em sua estrutura administrativa e recursos humanos. 4, garantir financeiramente o acesso democrático, aqui está a Silvia Vangebusch, de nossos membros aos meios da literatura psicanalítica. E a gente tem que aplaudir a Silvia. Ampliar o envolvimento da psicanálise na vida contemporânea, em qual se inclui a ILAP. Muito obrigado. A proposta da Madalena agora, da Associação Psicanalítica do Uruguai. Bem-vinda, Madalena. Bom dia, boa tarde. Eu sou a Madalena Filgueira, me proponho para continuar trabalhando como representante latino-americana e para mim é uma honra, um orgulho representar toda a riqueza latino-americana no Conselho Diretivo da nossa Associação Internacional. Vou enfatizar, então,
tudo que tem se estado trabalhando a partir e para a FEPAL como uma federação de sociedades. Que FEPAL esteja dividida em 3 regiões é justamente para poder, de alguma forma, interagir de uma forma mais profunda, mais detidamente, para conhecermos e produzir cientificamente de uma forma conjunta. Isso é importante destacar. FEPAL, latino-americanos, estamos divididos em 3 regiões, mas os representantes devem ser representados por todos. Poder continuar aprofundando nessa linha de conhecimento, então, acredito que seja chave. Em relação a isso, publicações está aqui presente, como comentou anteriormente o colega Silvia, comissões anteriores produzimos BIBIPSI como uma bibliografia e produção, latino-americana, que eu acho que deve continuar, e também a nossa publicação, que é a Caliban, que já tem 12 anos, reunindo uma grande produção científica regional. FEPAL é a única região da IPA, dentro da IPA, que tem uma publicação bilíngue simultânea e agora também editada em inglês para que pudessem nos ler em outras, para que possam nos ler em outras regiões. Isso é em função do valor que tem a nossa produção psicanalítica, não apenas para nós, mas também para o mundo todo. Outros 2 pontos-chave: a formação, o novo Código de Formação de Psicanalistas, fruto de um intercâmbio e debate com as outras 2 regiões, e que temos de poder aprofundar. Conquistamos autonomia, em relação às possibilidades de retomar a teleanálise, mas os representantes que possamos estar nos próximos 2 anos, é fundamental que possamos continuar e sustentar esse aspecto. Também acredito, como chave, o poder aprovar o português como língua oficial da IPA. Obrigada. Obrigada, Magdalena. Bem, agora vamos conhecer e conversar com a Gabriela Goldstein, da Associação Psicanalítica Argentina. Novamente, é um prazer estar aqui com todos vocês, escutar todos vocês. Agradeço, primeiramente, a FEPAL, a Lili e a sua equipe pelo espaço e essa possibilidade de nos apresentar. Eu considero que é muito importante que FEPAL abra esse espaço, porque somos os representantes latino-americanos para todos os latino-americanos que estamos hoje nos apresentando. Então, são todos a quem nós, psicanalistas, vamos representar. Eu espero contar, de fato, para mim é uma honra ter sido indicada para essa eleição e poder representar a todos os colegas, todos, não apenas os que estão em posições já comprometidas em comitês no board da IPA. Eu gosto muito da ideia de trabalhar com uma equipe que já tem experiência e poder contribuir com coisas novas. Vocês já sabem, eu sou analista em função da APA, doutora em psicologia, e tenho uma longa trajetória comprometida de muitos anos, com cargos de administração, de gestão, na IPA, FEPAL, e também na clínica, na pesquisa científica e na publicação e conferências. Ultimamente fui, de fato, presidente da APA em tempos muito difíceis, e tem sido uma grande experiência, uma aprendizagem para todos, sem dúvida alguma, porque aí é onde comprovamos o valor do trabalho comunitário, o valor do trabalho institucional, em equipe, entre todos, e principalmente a contribuição da experiência da dimensão humana, a dimensão humana de analista e com quem tratamos.
Como é breve o tempo, depois vamos continuar então com as perguntas. Vou marcar aqui 3 eixos para o que eu quero dizer rapidamente. Vocês podem ler o currículo em outro espaço, a Nicole vai publicar isso. Vou sintetizar com breves ideias que têm bastante conteúdo. Bem, abrir a participação da pluralidade das contribuições criativas. Considero que abrir para a participação da pluralidade é fundamental das contribuições criativas, principalmente do que considero na nossa região como originalidade, que ao mesmo tempo está enraizada, colocando em tensão conceitos fundamentais sem deixá-los de lado. Segundo ponto, eu gostaria de sublinhar é capitalizar as ferramentas tecnológicas. Um tema importante que vamos continuar falando todos. Já se falou bastante sobre isso e acredito que vamos continuar dialogando. E é bom que hoje estejamos aqui graças a isso. Eu proponho que haja uma pesquisa que continuemos trabalhando nesse sentido, em relação ao que envolve o uso, a utilização dos elementos tecnológicos para a formação. A pesquisa é um ponto forte, porque vemos na nossa clínica e trabalhos científicos os efeitos que produzem algumas situações, principalmente vemos nos jovens e crianças. O terceiro ponto tem a ver com o que eu chamaria democracia, respeito, e que tem a ver isso com a inclusão da língua portuguesa, é fundamental entre os idiomas, as línguas oficiais da IPA. 30, vamos ter que cortar, por favor, claro. Bem, é o quinto ponto, e claro, a democracia e a participação de todos, a partir de comunicarmos e estimular a formação de candidatos nas instituições IPA e criar novas instituições e institutos onde não haja. Obrigada, Gabriela. Obrigada. Agora passamos com Dália Guzik, Associação Mexicana para a Prática, Pesquisa e Educação, Ensinamento de Psicanálise. Bom dia a todos, obrigada, FEPAL, pelo espaço. Eu quero compartilhar alguns aspectos da minha história que me contribuíram muito para poder ser representante no Conselho, juntamente com as propostas. E como analista e supervisora da AMPIEP, faço parte da região norte da FEPAL, e tenho a contribuição da FEPAL. Trabalhar para tornar a federação uma realidade me ensinou a construir pontes entre grupos diversos, um diálogo construtivo e como ouvir e respeitar as diferenças. Como vice-presidente e presidente de AMPIEP, aprendi sobre o funcionamento institucional, os desafios e os benefícios de ser uma sociedade com política da AMPIEP e FEPAL, bem como a realidade prática e psicanálise entre a nossa região. Objetivo é que a voz da sociedade da FEPAL seja fortemente ecoada nas discussões da diretoria e que essas discussões sejam levadas à sociedade de intercâmbio vivo. Trabalhar no Conselho envolve entender a complexidade dos problemas em nível regional e global, encontrar soluções criativas e promover o diálogos abertos, firmes e com outras regiões, fazendo respeitar a noção de igualdade entre a região e o Conselho. Bem, trabalhei perante a incerteza, criando equipe com 24 membros e titulares e suplentes juntos, de forma bilíngue. Vamos fomentar para que o português seja idioma oficial da AP. Eu também aprendi a ter um intercâmbio frutífero e com as autoridades da AP e representantes das regiões. Podemos dialogar e ser a voz da FEPAL para que seja ouvida em questões importantes e mostrar o que FEPAL traz para a AP. Nós, os analistas de informação, a riqueza clínica e teórica e uma psicanálise contemporânea preocupada pelo social.
Também quero compartilhar que valorizo a minha experiência como docente por 35 anos. E eu aprendi os desafios que tem os institutos de treinamento na região. O treinamento de analistas é o nosso futuro, nosso papel é enfrentar os obstáculos para a sua continuidade. Vamos falar mais sobre isso justamente nas perguntas. 30 segundos. Bem, acho que não podemos nos desligar da realidade cultural e tecnológica que vivemos, é por isso que eu apoio o trabalho psicanalítico na comunidade. Eu gostaria de abrir um diálogo de feedback sobre as questões que lhes interessam e esperam de seus representantes no Conselho. Obrigada. Obrigada, Dália. Agora vamos conversar com a Margarida Sargetaio, a SOBEB, da Associação Psicanalítica da Venezuela. Margarida, por favor. Bom dia a todos, boa tarde. Eu sou a Margareta, membro da Associação Venezuelana de Psicanálise, sociedade pequena, mas com muitos anos de crescimento. Somos uma sociedade que trabalhou muito e é uma honra eu hoje me dirigir a vocês representando as sociedades menores e da Zona Norte. Durante esses últimos anos, eu tive o privilégio de fazer parte do board pela América Latina. Tem sido uma experiência que me permitiu trabalhar ativamente no desenvolvimento e fortalecimento da psicanálise na nossa região e de forma global. Eu vou me referir a 2 pontos importantes na votação de hoje, que é o português. Acredito que seja muito importante que possamos entender que a diversidade, a diferença sempre nos enriquece e nos fortalece. A América Latina tem se apresentado no board como uma equipe de trabalho sólida, que fez avançar grandes propostas que talvez, sem a solidez da nossa comunicação e integração, não teria sido possível. O maior projeto que eu tenho e compromisso é continuar fazendo a expansão do acesso à formação psicanalítica. Da ILAP tenho feito isso e também do board. Tem sido importante ter alguém de ILAP no board. Tanto no trabalho com adultos quanto crianças e adolescentes, temos uma grande população de crianças e adolescentes e também poucos psicanalistas de adultos e adolescentes. Então, vamos continuar com a formação integrada de Virginia Woolf. Chegar a atingir grupos menos favorecidos, onde a transformação em prática possam fortalecer a saúde mental das comunidades. Trabalhar no board da IPA é se colocar no lugar do outro. Eu pertencia ao grupo de APSA e tentar que eles deixassem o Estado regional com mais de 80 anos e não tinha sido possível mudar com múltiplas reuniões, mas a reunião foi de um nível de criatividade, de achar soluções diferentes, maravilhosa para podermos nos aproximar. Foi o projeto mais importante para nos escutar, nos aproximar a partir da América Latina para a Europa, para a América do Norte, e possamos gerar uma psicanálise mais forte. Por fim, eu me guio por um código de ética baseado no respeito e compromisso com uma formação rigorosa e uma prática clínica de excelência. Como candidata à reeleição, agradeço o seu voto e quero continuar representando os nossos interesses perante o board da IPA. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Margareta. Agora, a palavra para Sérgio Eduardo Nick, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Sérgio, bem-vindo. Estás muteado, Sérgio. Você está mutado, Sérgio. Obrigado, Lili. Obrigado, Nicole, a todos da FEPAL por abrir esse espaço para a gente. Acho muito importante que a gente possa estar aqui mostrando quem somos e ao que viemos, né? E o que a gente pretende para a próxima gestão, né? A gente vai mudar de presidente, agora vai entrar um alemão, Heribert Blas. Vai ser uma gestão
creio, bastante diferente da anterior. Já passei por situações na IPA onde uma gestão nova traz muitos desafios, muitas questões. Uma das coisas que eu acho que poucos conhecem, mas eu acho importante citar, que a gente vai ter que enfrentar, é um movimento europeu forte de mais de 30 sociedades europeias, querendo derrubar a mudança que houve, né, no Procedural Code da IPA, para permitir que se possa fazer análise de formação online, com supervisão online, algumas aulas online, e a gente sabe como isso é importante em toda a Latinoamérica. Não é fácil conseguir isso. E a gente vai ter uma luta muito grande de enfrentar. Eu também estou de acordo com aquilo que meus colegas estão trazendo. É importante votar no português, é importante votar em favor das mudanças na APSA, na Associação Psicanalítica Americana. É importante favorecer o projeto que Silvia Weinburg está trazendo, que é uma biblioteca virtual da IPA, como se fosse uma BIVIPSE. A BIVIPSE vai continuar a existir, mas como se fosse uma oportunidade de nós latino-americanos termos nossas publicações alcançando outros universos. Eu acho fundamental favorecer e continuar favorecendo o desenvolvimento da região Ásia-Pacífico. Acho fundamental que a gente possa também manter essa questão toda da democratização e do trabalho nas comunidades. Eu tive a honra, né, de ser vice-presidente da Virgínia Unga, onde a gente implantou esse projeto, e esse projeto hoje ele é aceito mundialmente. A gente achou que ninguém ia aceitar, o Borges aceitou. 30 segundos. Muitas pessoas estavam trabalhando nele, e eu tenho a impressão que há muito trabalho por fazer. E a colaboração da FEPAL e a participação de todos é sempre muito importante. Sem um feedback, sem uma volta de vocês, os requisitos de vocês fica muito difícil de trabalhar. Nesse sentido, agradeço a todos da FEPAL pela oportunidade. Muchas gracias, Sergio. Obrigada, Sérgio. Ahora vamos a conocer a Olga Vamos Santa passar Maria. agora com a Olga Santa Maria. A Olga é da Associação Psicanalítica Mexicana. Olga, bem-vinda. Muito obrigada. E, primeiramente, agradecer a FEPAL, Lili, Nicole, Ângela, por... Desculpa. Eu pertenço à PME no México, que é uma sociedade onde eu já tive cargos na mesa diretora por mais de 12 anos, incluindo, ultimamente, eu já ter sido presidente, fui tesoureira, etc. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês algumas das conquistas que tivemos durante esse primeiro ano e meio no board, porque é importante mencionar, quando os menciono, a questão da continuidade, de alguma forma, mencionando algum deles, mas o código de procedimentos que foi claro, inclusivo, mesmo sendo difícil atender a todas as solicitações, como mencionou o Sérgio, vamos continuar discutindo isto com europeus para chegar a um consenso. Houve a proposta por parte por Cláudio como presidente honorário da AP. Uma coisa importante para membros mais antigos da AP, quem não pagava anterior ao 2020 de $100, o avanço para a quarta região Ásia-Pacífico e a inclusão da África também, e claro, a questão do português, da inclusão do português, nós votamos, aprovamos, e eu sou otimista de que o português estará incluso, porque o que nós escutamos até hoje, todo mundo está em favor disso. Também do trabalho institucional, que eu acho muito importante, eu colaborei com o IRED, representando a API,
e a difusão do dicionário enciclopédio regional, juntamente com o BBC Caliban, podemos incorporar na docência. Eu adoro dar aulas, eu sempre incorporo essas 3 coisas. Como delegada de crianças e adolescentes na FEPAL, reforço a importância de estudar e trabalhar em uma equipe intersocietária com bebês, crianças e adolescentes. De fato, houve uma proposta para que fosse o México, especificamente a PM, a sede. 30 segundos. Obrigada. Participo da Comissão de Comunidade e Cultura da FEPAL, no Grupo Norte, e a pesquisa, para mim, é uma paixão. Eu gosto muito de que a AP agora esteja oferecendo bolsas. Para mim, é uma honra continuar sendo a voz que continue no representante nessa comunidade latino-americana, no mundo psicanalítico por mais 2 anos. Acho que estamos construindo a ponte que está na metade, a ideia é continuar construindo. Obrigada. Obrigada, Olga. Muito bem, para finalizar a rodada de apresentações, vamos conversar com a Mônica Wolheimer. Ela é da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, Abdeva. Bem-vinda, Mônica, obrigada. Obrigada a todos, quem com paciência estiveram escutando essa última apresentação. Quem escutará através da gravação e virtualmente, para quem não escutará, mais um pedido, porque isso me interessa transmitir que cada um de vocês que escuta, se não votou, vote. Vote. Se tiver um amigo, um colega, convide para que possa votar. Naturalmente, acho que vale a pena votar por mim. Caso contrário, votem, por favor. Por que eu acho isso? Bem, eu não posso dizer coisas originais, acho que os meus colegas que me precederam, falaram antes de mim, falaram coisas muito importantes, todos são bons candidatos para serem escolhidos, mas eu quero transmitir a vocês porque é importante que a América Latina tenha uma elevada participação no voto. Não sei, não temos coisas fáceis no futuro, mas a importância acumulada por esses 2 anos, por isso eu me candidato novamente, nos leva a pensar de que precisaremos de um grupo de trabalho forte, criativo, para enfrentar alguns temas muito polêmicos. O que está em discussão, daqui a 2 anos, é como será a estrutura de governança da IPA. Vocês sabem que tem uma governança democrática, equitativa, todas as regiões temos a mesma quantidade de representantes, e isso está em discussão. Porque há quem pensa que merecem mais representantes no board, porque pagam mais, porque são mais pessoas, têm maior número, e brigar pela estrutura representativa nos levará a ter muito trabalho nos próximos anos. Precisamos de muitos votos para fazer valer a nossa opinião, para que a América Latina seja escutada. Quero pedir o seu voto pessoal e voto de seus colegas para esse tema. Outra questão que está em discussão é a revisão de como é a estrutura do orçamento e revisão de recursos econômicos da IPA. O Daniel me falou da transparência, não é que não seja transparente o orçamento da IPA, mas faltam discussões políticas sobre como são distribuídos os recursos econômicos. Eu conheço isso de dentro porque eu tenho participado, além do board, como representante latino-americana, 30 segundos, na Comissão de Orçamento e Finanças da IPA. A análise remota, bem, todo mundo mencionou, não é um tema resolvido ainda, é um tema polêmico, com tensões, expresso em múltiplos níveis, não apenas na formação, mas também como IPA seguirá ou não, seguindo unida. Fico por aqui. Trarei mais ideias com as perguntas. Obrigada. Obrigada, Mônica. Bem, vamos agora para a segunda parte do webinar, que consistirá em fazer perguntas e conversar com cada um dos postulantes.
Vamos agora fazer ao contrário. Vamos começar com a Mônica, que foi a última que se apresentou. Eu gostaria, Mônica, você poderia explicar mais, falar mais sobre a ideia que você apresenta sobre fomentar a colaboração para gerir a diversidade e complexidade dentro da AP? Quais seriam, digamos, essas formas que você vê que poderiam ajudar a potencializar a colaboração? Bem, a minha tela fez uma questão... Tá. Uma questão que eu acho que temos a proposta, a nominação de colegas, a indicação de colegas para participar em comitês da IPA. Por que é difícil? Bem, porque inglês, que é um requisito, uma exigência, não é um idioma tão falado na nossa região. O nível de educação na língua inglesa na nossa região é inferior, claro, que a América do Norte, mas a nível do que tem os europeus, muitas vezes é difícil achar pessoas que possam participar dos comitês pelo idioma, e é uma limitante. Por enquanto, eu não tive muito eco com essa ideia, mas eu tenho ideia que poderíamos fazer um ensaio na IPA de que algum comitê pudesse funcionar, não necessariamente com o inglês como idioma oficial. Há comitês que poderiam funcionar em outras línguas, há pessoas que falam português no mundo todo, francês no mundo todo. Então, com a ideia de que alguém pudesse transmitir o que faz um comitê em inglês, que é o idioma majoritariamente falado, em alguns casos, não em todos, poderia ser pelo menos um experimento que poderíamos fazer para ver como funciona, o que nos permitiria convidar mais colegas para participar dos comitês da IPA. Diversidade. Há muitas formas de enfrentar a diversidade. Eu apoio o fato de que comitês tenham analistas de informação. Cada comitê teria de ter algum analista de informação. Volto atrás. Porque eu acho importante a questão do idioma e que não seja apenas o inglês? Porque, claro, isso abriria a possibilidade a que novos membros pudessem fazer parte dos comitês da IPA. Caso contrário, estaremos aí em volta da cauda do cachorro, não é verdade? Então, nós queremos renovação, está no espírito de todos a renovação. Há comitês que precisam de experiências prévias, é verdade, mas nem todos os comitês precisam de experiência prévia, mas se é limitante em inglês, sempre estamos limitados que mesmo as pessoas estejam circulando nesses comitês. Ideia, não é fácil de ser aceita, mas é uma ideia. É uma única pergunta, Nicole. Queria perguntar também a você uma questão. O que você pensa da incorporação de BibIPSI à biblioteca virtual da IPA? Como você vê isso, essa situação? Extraordinariamente bem. Tenho aqui a Silvia, estou vendo ela aqui na tela, ela foi a diretora da biblioteca da Abdeva, ela digitalizou, modernizou a biblioteca BibIPSI, obra da Silvia e a equipe que trabalhou com ela e a biblioteca virtual também é um projeto extraordinário que dará aos latino-americanos muito mais visibilidade, porque a biblioteca virtual da IPA será, como é BibIPSI, uma biblioteca aberta, pública, de acesso gratuito. Então, é um recurso maravilhoso, contemporâneo do século XXI, para dar maior visibilidade aos autores, aos textos, ao pensamento latino-americano. Naturalmente, Caliban também desde que é traduzida para o inglês, mas sabemos que há dificuldades para a sua distribuição, mas o acesso à tecnologia trará maior visibilidade também a Caliban. Eu sou uma forte defensora do projeto da Biblioteca Virtual e os convido para que pensem nesse sentido muito e seriamente, porque será discutido na reunião de FEPAL de Montevidéu e reunião de diretores, né?
Não sei se é outra questão que possa dizer a respeito. Bem, uma consulta que vem dos analistas de informação candidatos. Estava lendo aqui no chat, devem ser nomeados como candidatos. Bem, considerando, eu quero saber o que você considera, pensa, considerando a dificuldade para ter casos controle, como você vê que a IPA estaria disposta a aceitar casos de que a maior quantidade de sessões não sejam presenciais, mas sim online? Bem, desculpa, como falei, a questão da formação remota, online, teleanálise, telesupervisionamento, é uma questão que está em revisão. Eu não gostaria de fazer um discurso de campanha e prometer o que não sabemos. 30 segundos, Mônica. Os tempos são vertiginosos. Hoje em dia não é uma possibilidade, coisa que não possa dizer, e não posso dizer que amanhã não possa ser uma possibilidade. Temos de trabalhar juntos para ver quais transformações são possíveis e também aceitar. A IPA é uma organização heterogênea, enorme, complexa, com tensões, como no mundo atual, polarizações mais conservadoras e mais inovadoras. Aí, em meio, estamos nós, como representantes do board, fazendo o melhor que podemos fazer com isso. Não é o ideal, mas sim o melhor que podemos. Obrigada, Mônica. Muito obrigada. Agora, conversaremos com a Olga Santamaria, da Associação Psicanalítica Mexicana. Olga. Na sua proposta, você menciona que é importante a implementação da pesquisa de migração, mudança climática. Como você acha que poderia ser essa implementação? Qual ideia que surge em você em relação a essa questão? Bem, eu acredito que a pesquisa nós a temos deixado por trás, e é muito importante colocá-la em primeiro lugar, dar esse lugar. Temos alguém da APM que está dirigindo pesquisa, que é a Graciela Villarreal. Ela, de alguma forma, nos entusiasmou nos encoraja para que tenhamos mais inquietação, porque pensamos, o primeiro pesquisador da mente foi Freud. Ele tinha uma ideia, depois ele mudava, isso está aberto a que haja várias bolsas para pesquisa, e é importante tomar isto, que possamos promover. Acho interessante, na APM temos um doutorado em pesquisa psicanalítica e queremos promover isso. Acho que seria o nosso trabalho como representante da AP falar mais desse tema. De fato, agora que falavam do presencial, teleanálise, precisa de mais pesquisa, sem dúvida alguma. Fizemos exercícios que precisam de mais pesquisa. Comentei em Bogotá, onde foi apresentado um caso, ninguém sabia se era presencial ou online, e na hora de fazer a votação do que pensava cada pessoa, muitos pensaram que era presencial e era online. Então, o que conserva um processo analítico? Sensacional poder continuar essa pesquisa, esse tema e mais outros, claro. E vocês, no doutorado de pesquisa, é associado a uma universidade no México? Sim, associado à secretaria, não à universidade, mas à Secretaria da Educação Pública, que é o Ministério de Educação do Brasil. A pesquisa em psicologia clínica. A universidade no México, uma que é a UIC, a Intercontinental, que tem mestrado e doutorado em pesquisa psicanalítica, que é um excelente ponto, porque teríamos que recorrer mais a instituições universitárias, onde possa ser feita pesquisa. Na UNAM temos um campo de investigação, de pesquisa. A UNAM é a Universidade Autônoma do México e tem um espaço importante para fazer pesquisa. Outra pergunta, Olga, você foi delegada da
principal em crianças e adolescentes? Sim, exatamente. Continuo sendo, sim. Eu não sabia se você continuava. Eu continuo sendo desde 2016. Uma boa trajetória, sem dúvida alguma. A pergunta é: o que você pensa da formação integrada? Como você vê isso? É muito importante. Por quê? Porque, de alguma forma, uma resistência, claro. No nosso instituto continua havendo certa resistência, porque parece que como que ainda não é entendido. Eu acho que seria bom nos aproximar a esses institutos que se resistem, porque talvez você poderia explicar o que é a formação integrada, porque talvez haja pessoas que, claro, a formação integrada é que, de alguma forma, possa se integrar no Instituto da Formação de Psicanalistas, matérias, áreas de psicanálise de crianças. Por quê? Porque o que temos hoje é que, quando você finaliza a formação como psicanalista, você pode fazer uma outra formação que tem uma duração de 1 ano e meio, 2 anos, segundo o número de sessões, para se transformar em psicanalista de crianças. Mas todos sabemos que, na hora da clínica, com os nossos pacientes, pacientes adultos, na hora de fazer a de historizar, vamos para a infância e adolescência, na hora de fazer o histórico deles. Os 4 eixos de desenvolvimento, patologia, de teoria e clínica. Então, seria muito bom que possamos nos aproximar, instituto a instituto, para promover essa formação integrada. Eu gostaria muito disso. Obrigada. Analistas em formação, gostaria de saber se existe, você tem noção de programa de pós-formação para analistas, quando já de pós-formação de crianças e adolescentes? Não, no geral, se há institutos. Bem, eu não sei exatamente ao que se refere, mas os programas que temos quando você finaliza a formação de analista, um deles seria a formação de crianças e adolescentes, e o outro a formação de como funções didáticas. 30 segundos. No nosso instituto, nós temos como outra formação, que analisa ponto cego do analista, mais supervisionamento, alguns voltam para um período de análise com mais alguém. Qual a duração da formação de crianças e adolescentes? Bem, 1 ano e meio. Ano e meio, varia a frequência, dependendo de se é a cada 15 dias, etc. Mas fazemos isso depois da formação. Mônica está dizendo que é formação contínua. Nós não, temos outro nome. Olga, muito obrigada. Muito obrigada. Bem, Margareta, vamos conversar com você. Você está por aí? Queríamos perguntar a você que tem tanta experiência na ELAP, como você acha que poderíamos melhorar a comunicação com analistas de informação, com os candidatos, porque às vezes, como incluí-los para que se sintam parte do grupo? Bem, várias iniciativas foram feitas, porque o ILAP, que é um instituto que não pertence a uma sociedade, os nossos candidatos não podiam pertencer ao CAL e IPSO, mas agora sim estão participando em OCAL e também em IPSO. Escolheram agora um candidato nosso como candidato para IPSO. Foi uma forma de integrá-los na comunidade psicanalítica, para que eles possam participar nos congressos que já começaram a levar trabalho, levaram trabalhos ao Rio, para Cartagena. Foi uma forma de integrá-los e para que não se sinta como um grupo excluído.
nessa gestão, eles reconhecem, porque agora escutam falar de LAP em muitos locais. Antigamente ninguém conhecia, mas tem sido um processo de muita paciência, mas fomos construindo um espaço e talvez tentamos, mesmo não tendo paredes físicas, temos paredes de outro nível de contenção. Então, os integramos, inclusive, entre eles. E avançaram muito, porque agora não apenas estão os candidatos do Equador, os candidatos da Guatemala, mas fazemos grupos onde eles estão se formando juntos. Então, se conhecem. Quantos candidatos há nesse momento? 32 candidatos. Inclusive, os da América Central estão pensando em fazer uma equipe da América Central para se apoiar entre eles. Obrigada, muito importante. Já que vocês têm formação integrada, como tem sido a experiência que vem do mundo de adultos? E nós, na SOBEP, temos a formação de criança de forma separada, e em LAP temos a aprovação a partir de janeiro de poder reunir isso. Nos reunimos com pessoas do Brasil que já tinham aplicado com o BED Coimbra, já integraram ao seu funcionamento. Como eu sou psicanalista de crianças e adolescentes, trabalhamos em conjunto como equipe e nos assessoramos com outras sociedades que já tinham e enviamos um projeto da América Latina, tivemos reuniões interessantes e também em nível internacional, que às vezes nós esquecemos disso. IPA, de COCAP Internacional, apoiou muito, porque precisamos de muitos psicanalistas de crianças e adolescentes. Foi uma proposta que veio de analistas de informação. Temos muitos psiquiatras que atendem muitas crianças e tinham um desejo de que fizesse parte da sua formação. E conseguir isso, que foi aprovado em janeiro de 2025, para nós foi uma grande satisfação. Eu também queria perguntar a você, Margareta, o que você pensa em relação à participação de BBPC na biblioteca virtual? Bem, pessoalmente, eu amo o BBPC desde os seus inícios. Eu utilizo para muitos trabalhos, uma fonte de formação gigantesca. E é muito mais amável, uma ferramenta muito amável para utilizar. Eu parabenizo a Silvia Baino, eu a conheço desde o início. Ela fez um antes e um depois. Eu acho que a psicanálise deve ser grátis, gratuita. O acesso às informações e poder nos formar deveria ser muito menos caro do que é. O que fez a Silvia de colocar, por exemplo, a Venezuela. Nós estamos numa situação econômica não precária, mas isolada pelas sanções. Nós temos 4 voos por dia nos aeroportos. Vocês não podem nem imaginar essa situação. Imaginem, nós, através com VPN, claro, caso contrário não poderíamos, mas podemos entrar na BBPC, poder ler a revista de outras sociedades. É um agradecimento enorme da Venezuela. Para os candidatos da ELAP, também uma descoberta para poder ler e chegar às fontes é muito importante. E que a Silvia continue com esse projeto. Agora, em IPA, maravilhoso. Pergunta de analistas de informação, candidatos. O que você pensa em relação a como poderia ajudar os candidatos para participar mais dos congressos, das atividades? Porque os congressos são muito caros, na verdade. Bem, na Venezuela, os eixos temáticos, nós propusemos fazer jornadas internas para apresentar trabalhos que tivessem a ver com as jornadas e que os enviaram. Eles 30 segundos.
Foram aprovados, nós pagamos a viagem e os enviamos. Fizeram um concurso. Sim, eles apresentaram os trabalhos e os aprovados pela FEPAL e aprovados, nós apoiamos economicamente para que apresentaram os seus trabalhos. Obrigada. Boa ideia. Agora com a Dália, da Associação Mexicana para Prática, Pesquisa e Educação em relação à psicanálise. Sim, é por ordem alfabética. Eu fiquei... Delfina Talinice. Sim, ela errou, sim. Bem. Ela pulou você. Errou. Bem, Sérgio, então, vamos com o Sérgio. Sérgio, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, 2. Isso, Rio 2, exatamente. Sérgio, como você acha, porque na sua proposta você falou, comentar a clínica psicanalítica, que você achava como de muita importância, você poderia se referir mais a isso? Como você acha que seria possível fomentar mais a clínica psicanalítica? Digo de várias pessoas. A gente sabe como a psicanálise sofreu muito ataque por parte de outras psicoterapias, e com isso foi, de uma certa forma, por um lado, se sentindo menos importante, tendo como se tivesse menos valor, e, por outro lado, baixando muito alguns estándares para se equivaler a outras, né? Então, eu acho que esse projeto ele necessita de ações de várias formas, né? Primeiro, uma difusão maior da formação psicanalítica. Segundo, uma facilitação maior para que a formação psicanalítica possa se dar, né? Terceiro, a formação integrada. Alguém está perguntando o que é formação integrada? É algo que veio da Virginia Ungar, quando ela era do COCAP, né, Comitê de Criança e Adolescência, da IPA, onde se propõe que, ao entrar numa formação, você não faça só a formação de adultos para depois fazer a formação de crianças e adolescentes, que as duas formações estejam integradas. Então, durante o processo de formação, você vai ter seminários clínicos, seminários teóricos, que vão tratar também da infância e da adolescência. E um dos casos de supervisão possa ser de criança ou de adolescente, ou sociedades que estão mais involucradas, mais dentro disso, tendo 3 casos de supervisão, não somente 2 casos de supervisão, né? O quarto ponto, que eu acho que tem a ver muito com o que Margareta estava falando do ILAP, a FEBRAPS hoje está planejando 2 projetos. Um é o projeto do norte do Brasil, que é muito pouco habitado pelas formações psicanalíticas, e um IAP, né, que é o Instituto Africano de Psicanálise, da psicanálise portuguesa, da África portuguesa, melhor dizendo. A gente tem uma intenção de tentar facilitar a formação de um instituto lá também. O outro ponto que eu acho que fez parte de um trabalho que eu fiz na IPA, no Public Information Committee, que hoje virou um comitê de comunicação na IPA, gerenciado, presidido pela Silvia Weinburg, é aumentar a facilidade de informação a respeito de psicanálise em todos os meios, na mídia, nas universidades, nos hospitais, nas escolas. E a IPA, na comunidade, tem essa função, né? E todo o trabalho comunitário também se faz via FEPAL, né? Que eu acho que a melhor forma da gente mostrar como trabalhamos é sendo psicanalista no contato com as pessoas. Pois não?
Y ahí, ¿cómo encuentras que se debería usar más CAPTCHA? No sé qué sensación tienes tú. Qual a sensação que você tem em relação à utilização de mais CAPTCHA? O fundo CAPTCHA foi utilizado para a promoção. Originalmente, a gente usou muito aqui no Rio, a gente continua usando uma verba da IPA para você trazer analistas de fora para dialogar com uma sociedade, com uma cidade, com uma federação, o que seja, né? E é uma forma da gente trazer gente de fora. Antigamente era muito caro, a gente trouxe para a minha sociedade pessoas de todos os lugares, como Meltzer, enfim, não vou citar todos que vieram, mas nos nutriram muito psicanaliticamente, dando supervisão, dando seminário, conversando com a gente como funciona. Esse é outro ponto que eu acho importante a gente fez, que foi a ideia dos candidatos poderem fazer visitas a outros institutos, passar 2 semanas em outros institutos, né, que é o Candidates Visiting Program, e assim trazer para a sua sociedade como é que uma outra sociedade e o seu instituto funcionam, né? Que é uma forma de você aumentar essa coisa que a gente fala da exogamia, da diversidade, da pluralidade. Outra coisa que gostaríamos de perguntar, porque você organizou o Congresso de Boston e nós vamos ter que organizar em 2026. Quais políticas ou quais aspectos da participação que você teve nessa organização você gostaria de destacar? O que você acredita que tenhamos que considerar para o nosso Congresso de 2026? Congresso, desde que eu entrei na formação, eu fazia parte de organização de pequenos eventos. Eu depois ajudei a trazer o Congresso da IPA para o Rio de Janeiro, fui chair do Local Arrangements Committee, trabalhei no Congresso de México, Chicago, depois fui presidir o Comitê Científico do Congresso de Boston. O que eu acho que ajuda muito a fazer um congresso é ter diálogo com pessoas de fora. 30 segundos, Sérgio. Sim, eu me ofereço a ajudar. Eu tenho muita experiência com congresso. Eu fiz congresso na FEBRAPSE, na FEPAL, na IPA, na minha sociedade. É um sistema complexo que demanda muito trabalho, muita informação e muita troca. Em 30 segundos eu não vou conseguir dizer nada mais do que isso. Sí. Obrigado. Bueno, Muito obrigada, Sérgio. Me desculpa pelo tempo. Bem, vamos com a Dália agora. Dália, gostaríamos muito de que você pudesse falar mais do que você menciona na apresentação, de que você quer promover uma psicanálise contemporânea, conectada com os problemas atuais. No que você pensa quando você fala de psicanálise contemporânea? Segundo você, os problemas atuais que teriam de ser abordados? Bem, acho que vai a partir da parte teórica e da parte clínica. Eu tenho feito um diplomado de psicanálise contemporânea na minha sociedade. Por isso, eu acho que é importante que a teoria na psicanálise não seja um dogma, não se torne um dogma, e como Freud demonstrou, ele deve ser revisado continuamente, atualizado continuamente, vendo novos problemas, aspectos novos, dia após dia. E quando eu falo de uma psicanálise contemporânea, eu falo no sentido teórico de conhecer as novas teorias, é uma fantasia, às vezes, no público em geral, de que a psicanálise é a psicanálise de Freud de há mais de 100 anos, nós sabemos, psicanalistas, que não é verdade, que a psicopatologia evolui com muitos aspectos que têm a ver com o social. Também, além do que estamos falando, psicanálise de crianças e adolescentes, psicanálise de família, psicanálise de casal e família, e muitos dos projetos da comunidade. O fato de que possamos trabalhar nas comunidades com problemas atuais nos tira dessa torre de marfim do consultório,
para afinar essa escuta. No Congresso da FEPAL, houve um workshop da desmentida para escuta. Tendemos a desmentir problemas sociais graves que estão infiltrados na nossa consultoria, que temos de afinar essa escuta. Me refiro à diversidade, gênero, raça, problemas raciais. No Brasil, é muito importante tudo que evoluíram para poder ampliar a democratização da psicanálise para as comunidades de cor. Para mim, esses temas têm a ver com a psicanálise contemporânea, e não podemos esquecer, caso não estejamos conectados com o que acontece. Claro, aspectos de trauma, do não simbolizado, é a clínica psicanalítica de hoje em dia. Acho que temos de promover esse aprendizado, juntamente com as bases psicanalíticas clássicas, como sempre estaremos, claro, no movimento entre a tradição e a mudança. Esse equilíbrio não vai mudar. Temos de estar com bases muito firmes, sempre abertas à mudança e ao movimento. Então, eu me refiro a isso quando falo de contemporâneo. Muito bem, obrigada. Como você ou quais as suas ideias para incentivar a função do representante ao board com um link com a sociedade da FEPAL e IPA? Um tema bem importante. Na minha experiência na PIEP, que há mais de 30 anos que estou na diretoria, porque somos uma sociedade pequena, é importante dizer. O trabalho do representante do board é importante para a sociedade de menores, novas sociedades, para sociedades também maiores, mas que têm mais experiência em como utilizar os recursos da AP. A função do link é importante, fundamental, para que seja uma entidade relevante, importante e próxima dos membros. Nos ajuda isso muito a evoluir nos diferentes aspectos e utilizar os recursos que tem a AP para a sociedade. Os que mencionaram, bolsas, CAPSA, hoje, falando da Silvia, tantos webinários gratuitos que temos, que as pessoas podem acessar em diferentes idiomas. Então, a função de link, além de enviar e-mails, na minha opinião, é criar espaços de diálogo e comunicação. Ter encontros reais, virtuais, que são igual de reais, com as diretorias e os membros. Perguntar o que precisam, perguntar quais as dúvidas que têm, e se tornar mais próximo e ativo. É fundamental isso como função, a criação de canais de comunicação e de ajudá-los, encorajá-los a que aproveitem a fazer parte da IPA. Há circunstâncias, necessidades diversas, e temos de estar atentos como representantes sobre esses temas e também fazer uma ponte, como comentei anteriormente. Também a pergunta que vem dos candidatos, ou analistas de informação: como você acha que as nossas publicações clínicas, o nosso material, fundo científico, pode ter maior presença nos eventos, nas publicações que faz IPA? Durante a nossa gestão na FEPAL, fomentamos muito o equilíbrio entre regiões FEPAL, Norte, Centro e Sul, que são as regiões da FEPAL, e o mesmo tentamos fazer de Caliban, por exemplo, a tradução para inglês, às vezes a sua publicação digital tem ajudado também. 30 segundos. E acho, principalmente, a questão de ponte entre línguas. Temos de aproveitar que na América Latina há traduções mais baratas para poder levar IPA a publicações e utilizar as redes sociais. Hoje em dia é possível publicar tanto nas redes sociais para que nos diferentes idiomas, que colegas que somos bilíngues e temos acesso ao idioma, possamos ajudar os candidatos e outros colegas para traduzir e levar para as plataformas, os podcasts e eventos híbridos. É fundamental, isso funcionou muito
para aproximar a América Latina das outras regiões, com convites cruzados de membros das regiões para dar a conhecer o pensamento latino-americano. Impulsionar também os candidatos a apresentar nos congressos, como comentou a Margareta, ajudar a quem possa escrever, estejam presentes e possam enviar trabalhos, inclusive conjuntos, mesmo viajando que seja escrito por todos. Obrigada, Dália, muito obrigada. Vamos conversar com a Gabriela Goldstein, da APA, da Associação Psicanalítica da Argentina. Quais políticas acredita você que tenham que ser promovidas para potencializar a difusão do resultado de pesquisa psicanalítica e promover o contato com colegas que estão pesquisando, mas em grupos isolados? Então, como gerar uma sinergia, uma comunicação e apoio nas pesquisas psicanalíticas? Bem, eu acho que é um ponto-chave no mundo contemporâneo em que vivemos, mostrar como trabalha a psicanálise, como produz efeitos a psicanálise na comunidade, na intimidade da clínica, na formação e na produção científica e a produção de subjetividade. É um momento chave no mundo para mostrar e comunicar o que poderia ser chamada como eficácia da psicanálise. Há muito que já foi iniciada com working parties, com grupos de pesquisa que tem a ver com a clínica, mas acredito que há muitas questões para pesquisar que têm a ver, por exemplo, com os efeitos da virtualidade nos jovens, as chamadas novas patologias. Algumas são novas, outras têm vestidos novos. É um campo amplo, e para isso é muito importante que todos esses grupos não apenas estejam encorajados pelos brands que oferece a IPA, mas também que possa se ampliar essa possibilidade de receber um brand, porque é um estímulo, claro, para continuar trabalhando, para se reunir também e criar algum dispositivo que eu gosto de chamar de transversal, que possa percorrer transversalmente diferentes grupos. É um dos meus projetos, que haja que a possibilidade é não apenas uma a uma, mas periódicas reuniões no sentido transversal de diferentes grupos com um design específico que deveria ser pensado para ver como se produz esse intercâmbio. Eu sou arquiteta, além de psicanalista, e isso a possibilidade de criar esses dispositivos, as construções, a deconstrução, o que envolve é a deconstrução, que envolve guardar, preservar um núcleo forte do que se trabalha e provocar esses movimentos que têm a ver com a contemporaneidade, porque não podemos não ser contemporâneos, porque respiramos o ar da nossa época. Isso é fundamental. Claro que a construção de pontes e a noção de onde há um muro bem faz parte da experiência analítica e de ideias arquitetônicas que utilizava Freud. O central seria, então, muro, eu quis dizer parede, né? Bem, é ampliar a ideia de trabalho em pesquisa em diferentes níveis, na clínica, na teoria, poder nos comunicar nessa transversalidade com dispositivos específicos e que isso abranja um intercâmbio internacional a partir das diferentes regiões. Essa é uma das ideias. Por exemplo, os efeitos da virtualidade, que é um elemento em crescente desenvolvimento, que não podemos deixar de contar. De fato, hoje estamos aqui graças à virtualidade. Tem uma parte de pesquisa importante, principalmente para crianças, adolescentes e adultos. Obrigada, Gabriela. O que você pensa em relação à possibilidade de que BBPC se integre à biblioteca virtual? Bem, é fantástico, sem dúvida alguma. Um projeto fundamental que possa se integrar à possibilidade de dispor do conhecimento, da experiência dos anos em que
trabalha a IPA, a federação, cada sociedade se nutrindo, podendo abrir as portas desse conhecimento a todo mundo. Acho que é uma forma de democratizar a comunicação, o conhecimento e o desejo do que eu chamo de estímulo para se formar nas instituições IPA e ILAP, e os institutos onde ainda não há formação IPA. Eu quero dizer uma questão aqui, que eu apoio o trabalho pela 4ª região. Aqui está a Tereza João, da nossa sociedade, que está trabalhando muito, há muitos anos, pioneira na China, pioneira presencial também na China e na região da África. É fundamental continuar oferecendo a potencialidade e vitalidade da psicanálise para todos os jovens nas regiões possíveis. Muito obrigada, Gabriela. Agora, acho que estamos com 3 minutos de atraso. Peço que fiquemos mais 3 minutos para dar esses 6 minutos a quem ainda não apresentou. Madalena da Apo, você foi diretora de publicações na FEPAL, você é colaboradora de Caliban. E, nesse contexto, com toda a sua experiência, quais as novas políticas você implementaria em publicações? Como você gostaria de potencializar a leitura de Caliban nas nossas comunidades? E também, além de ter traduzido também, qual a sua visão? Claro, claro. Eu pertenci, sim, à comissão, à diretoria que pertenceu a Andrés Gaetan, e fui diretora de publicações e comunicações. Isso me deu a possibilidade de conhecer pequenas e grandes sociedades da FEPAL, reunidas em regiões e reunidas em subfederações. Isso é um equilíbrio que temos de conquistar para enriquecer cada uma delas. E ter sido diretora de comunicações, isso eu ofereço para todos, todo o cenário da IPA, e estamos tratando com as novas autoridades da AP ou da IPA, o novo presidente, como comentou Sérgio, Heribert Blas, alemão, europeu, mas já estamos iniciando propostas de uma publicação da IPA e políticas de publicação mais orquestradas, mais organizadas, que possam, bem, o cenário universitário latino-americano é forte, produtivo, e, além disso, o cenário mundial. Acho que a juventude, hoje em dia, passa justamente pelas equipes universitárias de formação e pesquisa, escutando aqui, ouvindo os meus bons colegas, a APO tem, e conversando com a Silvia, a APO tem um bom mestrado. Isso não pode impedir um diálogo profundo com as universidades de cada país e interpaíses. Intercambiamos, trocamos muito com o Brasil, que tem boas equipes de pesquisa psicanalítica. Como podemos articular, então, essas políticas de pesquisa e produção em psicanálise com publicações e discussões? Caliban, hoje em dia, está online. Todos os números. Foi uma conquista que fez aquela comissão de comunicações, tivemos várias reuniões com os editores em chefe, o acesso é livre. O acesso a revistas Caliban é livre, e é importante que possam utilizar o material e juntar isso com os seminários dos diferentes institutos. Queremos uma app com políticas de difusão e publicação integrada das regiões, onde a América Latina tem uma voz firme, sustentada, dialogada. Somos os únicos que temos 12 anos de experiência em 2 línguas, agora em 3, pelo inglês, mas as nossas 2 línguas.
onde nos lemos os psicanalistas traduzidos para o idioma, já nos reunimos para falar dessas políticas da IPA. Não tem uma publicação em políticas de comunicação próprias de organizada. E também dizer que existe um modelo uruguaio, o modelo uruguaio batalhou, fomos escutados quando era presidente a Virgínia e Sérgio, vice-presidente, batalhamos para ter um leque de 3 a 5 sessões e um modelo integrado de formação. E por muito tempo não éramos habilitados, porque não atendíamos outros padrões, fruto do diálogo firme e mancomunado, hoje a integração da formação é possível. A psicanálise diz o nosso modelo, com crianças, com adolescentes e adultos, casal e grupos, porque a psicologia da cura atualizada aos tempos contemporâneos é o que traz essa conjunção, essa reunião, nos reúne. Em relação isso de reunir, quando você fala de potencializar atividades conjuntas, IPAP, claro, isso que vocês escutaram, que AP organiza bons webinars em diferentes idiomas, onde todos podemos nos enriquecer, mas também poderíamos fazer webinar, federação com federação, dentro da nossa própria federação. 30 segundos. Isso leva a como gerar novas pontes quando vamos votar uma nova proposta da AP, podemos montar via comissão diretora da atual uma única discussão. E essa tecnologia de comunicação e produção nos permite isso. Por que não, então, chamar os nossos próprios representados para discutir através dos diferentes canais, inclusive fundamentar como é possível avançar e para onde queremos aprofundar. Por exemplo, nisso, na formação, na autonomia dos institutos, como nos recomendou a Comissão de Formação da FEPAL, e como queremos caminhar e organizar as comunicações da Internacional, onde temos uma experiência e uma voz muito bonita, orquestrada. Bem, vamos com Daniel Deluia. Na sua experiência, quais aspectos da formação psicanalítica você valoriza e quais aspectos teríamos de reforçar ou incorporar à formação? Bem, na formação analítica, eu acho que a gente tem o método da escuta, né? A escuta psicanalítica, para mim, é fundamental. Isso significa que o nosso método não pode se reduzir apenas aos critérios, vamos dizer, empíricos formais, né? Tanto é que na IPA a gente tem uma variação de modelos muito interessante, a começar, por exemplo, pelo modelo que foi se inserindo em 70, né, com a saída definitiva do Lacan, né? A APF, por exemplo, integrou um modelo que eu acho fascinante, onde a análise do analista é sempre em primeiro lugar. Mas a questão é como a gente avalia a análise do analista. Isso que é a questão. Colocando 4 vezes, 3 vezes, 5 vezes, etc., 50 minutos, 45 minutos, para mim isso não é suficiente. Certamente não. Ficar em cima um policial que mede as horas 5 anos, 7, 8 anos, isso também não é. Então, o que que é? A gente pode avaliar isso como APF através do trabalho do analista e deixar cada vez mais uma liberdade, uma criatividade e uma discussão, principalmente, entre analistas sobre o trabalho analítico, né?
Aliás, eu estou incorporando, eu estou representando hoje a América Latina no comitê de pesquisa que vai ver quais são as consequências do novo código de formação, né? Agora, como a gente é uma comunidade muito grande, a gente vive dentro da comunidade. Isso significa que a gente precisa de uma discussão, a gente precisa de diálogos, a gente faz isso, como diz o Sérgio disse que tem muita experiência no Congresso, também eu, vários anos, e é bom trazer vozes diferentes para discutir, né, para discutir, para... Então a gente tem uma experiência, já fizeram uma experiência em Buenos Aires, por exemplo, onde material clínico de quatro sessões nos anos 80, 90, que ninguém conseguiu ver. Qual era a análise de duas, quando quatro, quando seis. A mesma coisa, eu acredito, como mencionou a Olga, quando a gente vê o material, será que é online? Será que é presencial? Também não conseguimos bem. Então, isso é fascinante, eu acho, na psicanálise. Fascinante que a gente tem um método e que a gente sabe muito pouco. Então, e que saber muito pouco significa que a gente precisa ainda saber muita coisa. A gente temos trabalhos pela geração. Certamente a análise não vai acabar com a gente, mas pelo menos 20 mil anos, se a bomba atômica não cai antes. Mas. é, Quando você fala de ter uma posição perante... Desculpa, não peguei bem a pergunta. Você fala que teríamos de ter uma pergunta mais ampla e ter uma postura para os dilemas contemporâneos. Qual seria essa postura, essa posição? Sim, para mim o contemporâneo, por exemplo, a Dália talvez não explicitou para mim a coisa, porque contemporâneo significa que tem confluências dos tempos. Hoje, por exemplo, não dá para entender o Freud sem a Melanie Klein, assim como não dá para entender a Melanie Klein sem Fairbairn, sem Bion. Isso que é contemporâneo. Contemporâneo hoje que não podemos dizer que alguém que é da escola, alguém me diz, você é freudiano. Eu disse, não. Como eu posso pensar Freud sem pelo menos Winnicott, Lacan, Bion e tal? Isso é contemporâneo. Eu não posso pensar um paciente, quando eu ouço ele no consultório, sem o que ocorre na guerra. Né? Eu não posso escutar. Então, isso que é o contemporâneo, e ao mesmo tempo a mesma coisa em relação ao que é a escuta analítica. Isso é fascinante, porque é possível ter uma escuta fina também no projeto, por exemplo, em Buenos Aires, psicanálise na calle, na rua, né? Ou em Brasil, a céu aberto. Existe, a psicanálise, penetra em vários lugares. A discussão se faz através da escuta. Se a IPA hoje em dia, ela tem muito medo de abrir o método, o procedimento, né, o setting, o enquadro analítico, vem se abrindo devagar. E o problema, para mim, não me assustam os europeus, né? Eles querem manter como se isso vai manter alguma coisa. Não adianta manter só, a gente tem que insistir sobre o método analítico. E não 30 segundos, Daniel. e sim, é permitir uma pluralidade de escuta. Nesse sentido, por exemplo, só um minuto para dizer sobre a biblioteca, né? O problema absurdo na IPA é que até hoje a informação era retida por interesse econômico. O PEP estava bloqueando o acesso ao jornal em 2, 3 anos. Isso não existe. Eu venho, por exemplo, do mundo da ciência. A gente precisava de notícias de ontem, publicação de ontem. Como você pode trabalhar numa sociedade da IPA como alguém sobre conhecimento que você tem que esperar 3 anos para ter acesso a seu, como seu dinheirinho? Não pode ser. Por isso que o trabalho da Sílvia é muito importante. A gente precisa ter essa democratização, o acesso. Precisa pagar mais? Mais US$ 3? Ótimo. Né? Mais 4 Daniel, dólares.
Te voy a tener que interrumpir, disculpa. Vou Ahora ter vamos que a interromper, terminar. Daniel. Vamos finalizar agora. Desculpe, Maria Pia, você vai finalizar aqui. Maria Pia Costa, da Sociedade Peruana de Psicanálise. Sua experiência de trabalho no Conselho Profissional e na psicanálise comunidade. Qual projeto você implementou que acredita que tenha sido efetivo ou bem avaliado por você ou pelo seu grupo? Ou quais futuros projetos você tem em mente? Você está mutada. Agradeço muito pela pergunta. Sim, do trabalhado no Conselho bem, me surgem ideias para trazer aqui em termos do board da AP. Primeiramente, me interessa a conexão com as pessoas que fazem parte das instituições, com o psicanalista da rua, digamos assim. Sabemos que há muitos que propõem a AP webinars, mas me interessa a conectividade mais íntima para conhecer o que pensam, o que sentem, o que lhes preocupa. O que tem funcionado muito bem no Conselho Profissional da FEPAL durante a minha gestão foram os grupos de diálogo, grupos intermediários de 15 e 20 pessoas no máximo, onde é possível dialogar e refletir. Isso tem o duplo propósito. De um lado, nos permite conhecer o que pensam, o que sentem, obter consensos, mas também colher os pensamentos e ideias minoritárias que merecem ser colhidas, muitas delas interessantes, mas tem a segunda vantagem, que leva as pessoas a refletirem, quando não necessariamente há espaços para esse tipo de reflexão. Os espaços geralmente são webinars com temas mais científicos. Eu proponho um conhecimento, digamos, mais direto sobre as aspirações, as preocupações dos psicanalistas. Mas, juntamente a isso, a esse conhecimento qualitativo, vemos que é necessário também o conhecimento quantitativo. Já não somos, quantos homens e mulheres, quais as idades, a dispersão das idades, qual a composição racial das nossas instituições, qual a identificação de gênero com a que se sentem confortáveis. Por exemplo, poder pesquisar quantos trabalham exclusivamente presencialidade, quantos trabalham exclusivamente teleanálise, quantos combinam e em qual proporção. Bem, por exemplo, poder pesquisar qual a frequência em que, na verdade, se atende não apenas os nossos pacientes da rua, mas também analistas de informação. E conhecermos mais e melhor, conhecer, por exemplo, quem de nós trabalha na comunidade, quem trabalha em instituições interdisciplinares, em hospitais, em universidades, quem escreve. Isso seria como fazer um roster de todos nós, mais do que um roster, uma enquete que permita ver onde estamos hoje e poder nos conhecer mais. Aqui defendemos ideias, princípios, valores, mas um pouco desconectados. Repito o que eu falei. Temos uma sensação de que IPA é uma espécie de entidade abstrata, basicamente normativa, e não há essa convicção de que nós somos IPA. Quem somos nós? Acho que temos de explorar um pouco mais um esforço que acho que pode valer a pena, essa combinação entre informação qualitativa e dados quantitativos. Era isso. Bem, também eu gostaria de perguntar a você como você acha que poderia se implementar a ideia que você fala na proposta de que haja mais familiaridade e fluidez na comunicação entre a FEPAL e a sociedade. Tem a ver com o que eu acabei de dizer.
que a conexão não pode ser limitada a comunicações através de e-mails ou a visitas esporádicas de representantes às sociedades com as que tem o link. Acho que precisamos de uma comunicação mais constante, mais permanente e mais íntima, em espaços pequenos, não muito grandes, para poder facilitar esse deslocamento, que haja reflexão e deslocamento de pensamento sobre a nossa situação atual como psicanalistas. Obrigada pela paciência, nos ultrapassamos um pouquinho em relação ao horário. Eu queria me despedir, que tenham um bom final de semana, agradecer a participação, o interesse. Continuamos por aqui conversando, como FEPAL, estamos abertos ao diálogo, a receber propostas e a conhecermos mais. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, nos vemos em breve. Obrigada a todos. Obrigada a vocês por organizarem.